Olá pessoal, vou comentar sobre este livro aqui, As Cristofanias do Novo Testamento, da Odete Mainville, que é um livro publicado pela editora Loyola em 2012. Então, as cristofanias são as aparições do Cristo ressuscitado. É um tema, e do ponto de vista histórico, né? Historicidade e teologia. Então, do ponto de vista histórico, né? É um ponto que normalmente não é tratado nos livros de história, né? Porque como está falando do Cristo ressuscitado, né? Mas ela vai tratar dessa questão. Então, ela vai tomar como ponto de partida a passagem de Paulo, que é a mais antiga, né, escrita por volta dos anos 50, que é Paulo capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, que aparece assim: Eu vos transmiti principalmente o que mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, depois aos 12, e em seguida apareceu de uma vez só a mais de 500 irmãos. E em seguida apareceu a Tiago, depois todos os apóstolos. Bom, ela diz que essa passagem aqui, principalmente quando vem no verso 6, em seguida apareceu de uma vez só a mais de 500, e em seguida apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Ela sugere que essa segunda parte seja uma inserção essa segunda parte, porque tem esse em seguida aí, tá? Então, o ponto principal do livro é que aqui ela fala de aparições, né, que são a Cefas, aos 12, aos 500, a Tiago e aos demais apóstolos. Mas no evangelho que nós temos, dos quatro evangelhos, ali aparecem outros personagens que também viram Cristo ressuscitado, né? Tem as mulheres, tem o episódio do túmulo vazio, né? Tem outros personagens, tem Tomé, né? Que toca nas chagas de Jesus. Então, a régua que ela vai criar é o seguinte: olha, essas testemunhas citadas aqui por Paulo, ele está citando no meio de um credo. Ele está meio que sumarizando aqui o credo. E ele está dizendo que é um credo que ele recebeu, ele não está inventando. Então, veja, estão questionando a autoridade de Paulo. Aí ele diz assim: o evangelho que eu prego é esse aqui que eu recebi. Então, ele está comunicando uma coisa que as pessoas não estão questionando aquilo. Então, que ele já recebeu, já vem diante daquela comunidade. Então, essa vai ser o padrão ouro ali para saber quem são as autênticas e quem são as adicionadas. Tudo que tiver, que está nos evangelhos, e não estiver aqui, ela vai tender a dizer que foi acréscimo. Então, por exemplo, as mulheres. Não tem lá o episódio do túmulo vazio? Que as mulheres veem primeiro o Cristo ressuscitado e tal. Pronto. Aquele testemunho das mulheres é inserção. Tomé tocou na chaga de Jesus, tal. Está aqui em Coríntios? Não, não está. Então, é inserção. Então, tudo que aparecer lá nos evangelhos que não estiver aqui, ela vai considerar que é teológico, não é histórico. O evento de historicidade que ela dá é o 1 Coríntios, né? Outra questão que ela trata é que essa questão da ressurreição, né? Diz assim: os coríntios são avessos à ideia de uma ressurreição corporal, pois tal ensinamento se choca contra as perspectivas antropológicas da cultura grega, que privilegiam uma visão dicotômica do ser humano, o corpo sendo considerado muitas vezes como prisão da alma. Como poderia o anúncio da ressurreição corporal soar como uma boa notícia aos seus ouvidos, quando sempre se preconizou a libertação da alma do corpo? Paulo deve, portanto, vencer uma grande resistência cultural. Então, veja, os gregos eles imaginavam que a morte seria o momento que você vai se livrar dessa prisão. A alma vai se livrar dessa prisão do corpo. E aí Paulo está dizendo, não, mas o indivíduo volta num corpo, o corpo volta, ele ressuscita, o corpo material volta. Isso seria, por isso que eu digo que é dito que é loucura para os gentios, né? Isso não se encaixa na, na perspectiva dos gregos, tá?
Aí na página 54, ela fala assim: é bastante estranho que a noção de imaterialidade do corpo de Jesus ressuscitado, que o torna irreconhecível aos olhos, nunca tenha sido completamente integrada ao pensamento cristão. Ela se choca com grandes resistências e é rejeitada por um grande número ainda hoje. Entretanto, todos os textos sobre ressurreição falam do mesmo sentido, isto é, uma perspectiva de transformação do corpo em que o reconhecimento só é possível pela fé. É assim com Maria Madalena, é assim com os 12 na Montanha da Galileia, Mateus 28, 17, com os Emaús. Ninguém reconhece Jesus ao ver Jesus. É assim com os discípulos em Lucas 24, 37. Então essa é uma característica, apesar de ser meio esquecida, ela está presente em todos os relatos, tá? Outra questão interessante que ela fala, a questão da trindade, né? Ela diz assim que em Lucas, ele faz referência à trindade e que vai, na verdade, segundo a autora aqui, existe uma evolução desse conceito. A fórmula inicial, ela aparece ali em Marcos 8,38, em que fala do Filho do Homem, do Pai e dos anjos. Depois isso, com o tempo, virou o Filho, o Pai e os anjos. E depois, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Então, assim, há uma evolução desse conceito trinitário. Essa hipótese é levantada pelo Fuller, tá? Que ele fala sobre essa evolução. Na Didaquê, capítulo 7, a gente já tem aquela fórmula que aparece em Mateus, no final de Mateus, no finalzinho de Mateus, que é batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já aparece na Didaquê. Então, essa já seria a fórmula final, que já vai aparecer ali no século I, tá? Já aparece ali no século I. Outra questão que ela chama atenção é como essa perspectiva de pregação, de missão de Jesus, ela muda, né? Aí tem uma metáfora que eu achei interessante, que ele fala aqui do Green, né? Que ele fala assim, toda a história bíblica ela é contada centrada em Jerusalém. Jerusalém é o centro do universo, tudo gira em torno de Jerusalém. Jesus parece que também ainda está nessa metáfora. É de resgatar as 12 tribos de Israel, etc. Jerusalém é o centro, é o retorno de tudo, né? Com o Novo Testamento, isso vai ser revertido, porque ali, quando Lucas, ele já fala da missão dos apóstolos, né? Que irá começar a partir de Jerusalém. Então ele diz que isso há aí um movimento missionário centrífugo, ou seja, o Jerusalém não é mais o centro para onde vai convergir tudo, para onde vai dispersar, entendeu? É como se assim, o movimento de cristianismo começa em Jerusalém, depois ele vai ganhando outras coisas, já não é mais Jerusalém o centro, onde tudo vai convergir, né? Então essa tendência era centrípeta, tudo ia para convergir para Jerusalém. Com o cristianismo isso vai ficar centrífugo. Vai ser a partir de Jerusalém que começa tudo. E isso já vai estar no livro de Lucas. Isso já vai estar essa orientação de uma missão começando em Jerusalém. Por essa razão é que o James Dunn, né, o volume 2 dele, né, exatamente esse, Começando em Jerusalém, que é o livro do James Dunn, que é um texto que aparece ali no texto de Lucas. É isso. Muito obrigado, então.